Capítulo 11. Nossa visita ao empório de anões de jardim. De certo modo, é bom saber que há deuses gregos lá fora, porque aí temos alguém para culpar quando as coisas dão errado. Por exemplo, quando você está se afastando a pé de um ônibus que acaba de ser atacado por bruxas monstruosas e explodido por um relâmpago, e ainda por cima está chovendo, a maioria das pessoas acha que, na verdade, isso é apenas muita falta de sorte. Quando se é um meio-sangue, a gente sabe que alguma força divina está tentando estragar o nosso dia. Então, lá estávamos nós, Annabeth, Groover e eu, andando pelos bosques ao longo da margem do rio, em New Jersey, as luzes de Nova York tornando o céu amarelo atrás de nós e o fedor do rio Hudson entrando por nosso nariz. Groover estava tremendo e balindo, e seus grandes olhos de bode, cujas pupilas haviam em fendas, estavam cheios de terror. 3 benevolentes, as 3 de uma vez. Eu mesmo estava em estado de choque. A explosão das janelas do ônibus ainda ecoava em meus ouvidos, mas Annabeth nos fazia seguir, dizendo: "Vamos, quanto mais longe chegarmos, melhor." Todo o nosso dinheiro ficou lá atrás, lembrei. Nossa comida e nossas roupas, tudo. Bem, quem sabe se você não tivesse decidido entrar na briga. O que queria que eu fizesse? Deixasse vocês serem mortos? Você não precisava me proteger, Percy. Eu ia ficar bem. Fatiada como pão de forma, interveio Groover. Mas bem. Cala a boca, garoto bode, disse Annabeth. Groover baliu, triste. As latas. Uma sacola de latas perfeitamente boa. Nós chapinhamos pelas terras lamacentas, por entre horríveis árvores retorcidas que tinham um cheiro azedo de roupa suja. Depois de alguns minutos, Annabeth veio para o meu lado. Olhe, Sua voz vacilou. Eu gostei de você ter voltado para nos defender, ok? Aquilo foi realmente corajoso. Somos uma equipe, certo? Ela ficou em silêncio por mais alguns passos. É só que, se você morresse, além do fato de que seria realmente uma droga para você, isso significaria o fim da missão. Esta pode ser minha única chance de ver o mundo real. A tempestade havia finalmente acalmado. As luzes da cidade diminuíram atrás de nós, deixando-nos em uma escuridão quase total. Não conseguia ver nada de Annabeth a não ser um reflexo de seu cabelo loiro. Você não sai do acampamento meio-sangue desde que tinha 7 anos? Perguntei-lhe. Não, apenas excursões rápidas. Meu pai, o professor de história. Não deu certo morar em casa. Quer dizer, o acampamento meio-sangue é a minha casa. Ela agora estava despejando as palavras como se tivesse medo de que alguém a interrompesse. No acampamento a gente treina, e é legal e tudo mais, mas o mundo real é onde os monstros estão. É onde a gente descobre se serve para alguma coisa ou não. Se não a conhecesse bem, poderia ter jurado que ouvi dúvida em sua voz. Você é muito boa com aquela faca, falei. Você acha? Qualquer um que seja capaz de montar nas costas de uma fúria, para mim, é muito bom. Não pude ver direito, mas acho que ela deu um sorrisinho. Sabe, disse ela, talvez eu deva lhe contar uma coisa engraçada lá no ônibus. O que quer que ela quisesse dizer foi interrompido por um piado estridente, como o som de uma coruja sendo torturada. Ei, minhas flautas de bambu ainda funcionam, exclamou Groover. Se ao menos eu pudesse me lembrar de uma melodia de Achar Caminho, poderíamos sair desses bosques. Ele soprou algumas notas, mas a semelhança da melodia com a de Hilary Duff ainda era questionável. Em vez de achar um caminho, imediatamente colidi com uma árvore e arranjei um galo de bom tamanho na cabeça. Adicionar à lista de superpoderes que eu não tenho, visão infravermelha. Depois de tropeçar, praguejar e, de modo geral, me sentir infeliz por mais 1 quilômetro ou algo assim, comecei a ver luzes à frente, as cores de um letreiro de neon. Senti cheiro de comida. Comida frita, gordurosa, excelente.
Percebi que não havia comido nada que não fosse saudável desde que chegara à colina meio-sangue, onde vivíamos de uvas, pão, queijo e churrasco light preparado por ninfas. O garoto aqui precisava de um cheeseburger duplo. Continuamos andando até que vi por entre as árvores uma estrada deserta de 2 pistas. Do outro lado havia um posto de gasolina fechado, um cartaz de um filme dos anos 90 e uma loja aberta, que era a fonte da luz de neon e do cheiro gostoso. Não era um restaurante de fast food como eu esperava. Era uma dessas estranhas lojas de curiosidades de beira de estrada que vendem flamingos de jardim, índios de madeira, ursos pardos de cimento e coisas do gênero. A construção principal era um armazém comprido e baixo, cercado por quilômetros de estátuas. O letreiro de neon acima do portão era para mim impossível de ler, pois se existe coisa pior para a minha dislexia do que inglês normal, é inglês em letras cursivas, vermelhas, em neon. Para mim parecia meoproi ed nesoa ed girdan ad iat me. Que diabo quer dizer aquilo? Perguntei. Não sei, disse Annabeth. Ela gostava tanto de ler que eu esquecera que ela também era disléxica. Grover traduziu. Empório de anões de jardim da tia M. Nas laterais da entrada, conforme anunciado, havia 2 anões de jardim de cimento, uns nanicos feios e barbados, sorrindo e acenando como se estivessem posando para uma fotografia. Atravessei a rua, seguindo o cheiro dos hambúrgueres. Ei! Avisou Grover. As luzes estão acesas lá dentro, disse Annabeth. Talvez esteja aberto. Lanchonete, falei ansioso. Lanchonete, concordou ela. Vocês 2 estão loucos, é? Disse Grover. Este lugar é esquisito. Nós o ignoramos. O terreno da frente era uma floresta de estátuas. Animais de cimento, crianças de cimento, até um sátiro de cimento tocando as flautas, o que deixou Grover arrepiado. Bé! Baliu. Parece meu tio Ferdinando. Paramos diante da porta do armazém. Não bata, implorou Grover. Sinto o cheiro de monstros. Seu nariz está congestionado com as fúrias, disse-lhe Annabeth. O único cheiro que estou sentindo é de hambúrgueres. Você não está com fome? Carne, disse ele desdenhoso. Sou vegetariano. Você come enchiladas de queijo e latas de alumínio, lembrei-o. São vegetais. Venham, vamos embora. Essas estátuas estão olhando para mim. Então a porta se abriu rangendo e diante de nós estava uma mulher alta do Oriente Médio, ou pelo menos presumi que fosse de lá, porque usava um longo vestido preto que escondia tudo menos as mãos, e sua cabeça estava totalmente coberta por um véu. Seus olhos brilhavam embaixo de uma cortina de gaze preta, mas isso foi tudo o que pude distinguir. As mãos cor de café pareciam velhas, mas bem cuidadas e elegantes. Portanto, imaginei que se tratasse de uma avó que fora outrora uma bonita dama. O sotaque dela também tinha um quê do Oriente Médio. Ela disse, Crianças, já é muito tarde para estarem sozinhas na rua. Onde estão seus pais? Eles estão... Annabeth começou a dizer. Nós somos órfãos, falei. Órfãos? Disse a mulher. A palavra soou estranha em sua boca. Mas, meus queridos, certamente não. Nós nos perdemos da caravana, disse eu. A caravana do nosso circo. O mestre de cerimônias nos disse para encontrá-lo no posto de gasolina se nos perdêssemos, mas ele pode ter esquecido, ou talvez se referisse a outro posto de gasolina. De qualquer modo, estamos perdidos. Esse cheiro é de comida? Ah, meus queridos, disse a mulher. Vocês precisam entrar, pobres crianças. Eu sou a tia M. Vão direto para os fundos do armazém, por favor. Ali há um lugar para refeições. Agradecemos e entramos. Annabeth murmurou para mim. Caravana do circo? Sempre há uma estratégia, certo? Sua cabeça está cheia de algas. O armazém era abarrotado de mais estátuas.
Pessoas, todas em poses diferentes, usando roupas diferentes e com expressões diferentes. Você nunca sentiu o rosto. Fiquei imaginando que era preciso ter um jardim bem grande para alojar ainda que uma única estátua daquelas, porque eram todas em tamanho natural. Mas eu estava mesmo pensando em comida. Vá em frente, pode me chamar de idiota por ir entrando na loja de uma senhora estranha como aquela só porque estava com fome. Mas às vezes faço as coisas por impulso. Além disso, você nunca sentiu o cheiro dos hambúrgueres da tia M. O aroma era como gás hilariante na cadeira do dentista, fazia sumir todo o resto. Mal reparei nos soluços nervosos de Groover, nem no modo como os olhos das estátuas pareciam me seguir, ou no fato de que a tia M trancara a porta atrás de nós. Tudo o que me preocupava era achar o lugar das refeições. E, sem dúvida, lá estava, no fundo do armazém, um balcão de sanduíches com uma grelha, uma máquina, senhora, uma estufa de pretzels e uma máquina de queijo nacho. Tudo o que poderíamos querer, mais algumas mesas de piquenique de aço na frente. Por favor, sentem-se, disse a tia M. Fantástico, comentei. Disse Groover com relutância. Não temos nenhum dinheiro, senhora. Antes que eu pudesse dar uma cotovelada nas costelas dele, a tia M disse: Não, não, crianças. Nada de dinheiro. Esse é um caso especial, certo? Para órfãos tão simpáticos, é por minha conta. Obrigada, senhora, disse Annabeth. Tia M enrijeceu-se, como se Annabeth tivesse dito algo de errado. Mas depois, com a mesma rapidez, relaxou. Portanto, achei que estivesse imaginando coisas. Não tem de quê, Annabeth. Olhos cinzentos tão bonitos, criança. Só depois me perguntei como ela sabia o nome de Annabeth, já que não tínhamos nos apresentado. Nossa anfitriã desapareceu atrás do balcão e começou a cozinhar. Antes que eu me desse conta, ela nos tinha trazido bandejas de plástico com cheeseburgers duplos, milkshakes de baunilha e porções gigantes de batatas fritas. Eu já tinha comido metade do meu sanduíche quando me lembrei de respirar. Annabeth sorveu ruidosamente seu milkshake. Groover beliscou as batatas fritas e olhou para o papel toalha da bandeja como quem poderia experimentar aquilo, mas ainda parecia nervoso demais para comer. — O que é esse chiado? — perguntou ele. Prestei atenção, mas não ouvi nada. Annabeth sacudiu a cabeça. — Chiado? — perguntou tia M. — Talvez você esteja ouvindo o óleo de fritura. Você tem bons ouvidos, Groover? — Eu tomo vitaminas. Para os ouvidos. — Admirável, disse ela. — Mas, por favor, relaxe. Tia M não comeu nada. Ela não descobrira a cabeça nem para cozinhar e agora estava sentada com os dedos entrelaçados, observando enquanto comíamos. Era um pouco incômodo ser observado por alguém cujo rosto eu não conseguia ver, mas me sentia satisfeito depois do sanduíche e um pouco sonolento, e imaginei que o mínimo que podia fazer era puxar um pouco de conversa com nossa anfitriã. — Então você vende anões? — falei, tentando parecer interessado. — Ah, sim, disse tia M. E animais. E pessoas. Tudo para o jardim. Sob encomenda. As estátuas são muito populares, sabe? Muito movimento nessa estrada? Não, nem tanto. Desde que a autoestrada foi construída, a maioria dos carros já não passa por este caminho. Preciso cuidar bem de cada cliente que recebo. Senti um formigamento na nuca, como se alguém estivesse me observando. Virei-me, mas era apenas a estátua de uma garotinha segurando uma cesta de Páscoa. Os detalhes eram incríveis, muito melhores que os vistos na maioria das estátuas de jardim. Mas havia algo de errado com seu rosto. Ela parecia assustada, até aterrorizada. — Ah! — disse tia M com tristeza. — Você pode notar que algumas das minhas criações não dão muito certo. Elas são defeituosas, não vendem. O rosto é a parte mais difícil de sair perfeito. Sempre o rosto. — Você mesma faz essas estátuas? — perguntei. — Ah, sim.
Já tive 2 irmãs para me ajudar no negócio, mas elas faleceram e a tia Amy ficou sozinha. Só tenho as minhas estátuas. É por isso que as faço, sabe? São minha companhia. A tristeza na voz dela parecia tão profunda e tão real que não pude deixar de sentir pena. Annabeth tinha parado de comer. Ela se inclinou e disse: 2 irmãs? É uma história terrível, disse tia Amy. Não é para crianças, na verdade. Veja, Annabeth, uma mulher má estava com inveja de mim muito tempo atrás, quando eu era jovem. Eu tinha um namorado, sabe? E essa mulher má estava determinada a nos separar. Ela provocou um acidente terrível. Minhas irmãs ficaram do meu lado. Compartilharam a minha má sorte enquanto foi possível, mas, por fim, morreram. Elas se esvaíram. Só eu sobrevivi, mas a um preço. Que preço! Não entendi muito bem o que ela queria dizer, mas senti pena. Minhas pálpebras estavam cada vez mais pesadas, o estômago cheio me deixara sonolento. Coitada da velha senhora. Quem ia querer fazer mal a alguém tão gentil? Percy? Annabeth me sacudia para chamar minha atenção. Acho que devemos ir. Quer dizer, o mestre de cerimônias do circo deve estar esperando. A voz dela pareceu tensa. Eu não sabia muito bem por quê. Groover estava comendo o papel encerado da bandeja, mas se tia Amy estranhou aquilo, não disse nada. Que olhos cinzentos bonitos, disse ela outra vez para Annabeth. Ah, mas faz muito tempo que não vejo olhos cinzentos como esses. Ela estendeu o braço como se fosse acariciar o rosto de Annabeth, mas Annabeth se levantou abruptamente. Precisamos mesmo ir. Sim. Groover engoliu o papel encerado e pôs-se de pé. O mestre de cerimônias está esperando. Isso. Eu não queria ir. Estava satisfeito e contente. Tia Amy era muito gentil. Queria ficar um pouco com ela. Por favor, queridos, implorou a tia Amy. É tão raro eu estar com crianças. Antes de ir, não gostariam pelo menos de posar para uma foto? Uma foto? Perguntou Annabeth com cautela. Sim, uma fotografia. Vou usá-la como modelo para um novo conjunto de estátuas. Crianças são muito populares, sabem? Todo mundo ama crianças. Annabeth se balançou de um pé para o outro. Acho que não podemos, senhora. Vamos, Percy. Claro que podemos, disse eu. Estava irritado com Annabeth por ser tão mandona, tão mal educada com uma velha senhora que acabara de nos dar comida de graça. É só uma foto, Annabeth. Qual é o problema? Sim, Annabeth, a mulher murmurou. Não há mal nenhum. Percebi que Annabeth não tinha gostado, mas deixou que tia Amy nos levasse para fora pela porta da frente, para o jardim de estátuas. Tia Amy nos conduziu até um banco de jardim perto do sátiro de pedra. Agora, disse ela, vou posicionar vocês corretamente. A mocinha no meio, acho, e os 2 jovens cavalheiros em cada lado. Não há muita luz para uma foto, observei. Ah, é o suficiente, disse tia Amy. Suficiente para enxergarmos um ao outro, não é? Onde está a sua câmera? Perguntou Groover. Tia Amy deu um passo atrás, como que para admirar a foto. Agora o rosto é o mais difícil. Vocês podem sorrir para mim, por favor, todo mundo? Um grande sorriso? Groover deu uma olhada para o sátiro de cimento a seu lado e murmurou. Parece mesmo com o tio Ferdinando. Groover, ralhou tia Amy. Olhe para este lado, querido. Ela ainda não tinha nenhuma câmera nas mãos. Percy, disse Annabeth. Algum instinto me advertiu a dar ouvidos a Annabeth, mas eu estava lutando contra a sensação de sono, a agradável moleza induzida pela comida e pela voz da velha senhora. Não vai demorar nem um segundo, disse tia Amy. Sabe, não consigo vê-los muito bem por causa deste maldito véu. Percy, alguma coisa está errada, insistiu Annabeth. Errada? Disse tia Amy, erguendo as mãos para remover o véu em volta da cabeça. De modo algum, querida. Estou em tão nobre companhia esta noite. O que poderia estar errado?
Aquele é o tio Ferdinando, disse Groover, arfando. Não olhem para ela, gritou Annabeth. Num piscar de olhos, ela enfiou o boné dos Yankees na cabeça e desapareceu. Suas mãos invisíveis empurraram Groover e eu para fora do banco. Eu me vi caído no chão, olhando para as sandálias nos pés de tia Amy. Pude ouvir Groover correndo para um lado e Annabeth para outro, mas eu estava aturdido demais para me mexer. Então ouvi um som estranho, um chiado, acima de mim. Meus olhos se ergueram para as mãos de tia Amy, que se tornaram enrugadas e cheias de verrugas, com afiadas garras de bronze no lugar das unhas. Quase olhei mais para o alto, mas em algum lugar à minha esquerda, Annabeth gritou. Não, não olhe! Mais chiados. O som de pequenas serpentes logo acima de mim, que vinham de onde deveria estar a cabeça da tia Amy. Corra! Baliu Groover. Ouvi-o correndo pelos pedregulhos, gritando Maia para dar partida em seus tênis voadores. Eu não conseguia me mexer. Fiquei olhando fixamente para as garras encarquilhadas de tia Amy e tentei lutar contra o transe entorpecedor em que a velha me pusera. Que pena ter de destruir um jovem rosto tão bonito, disse-me em tom confortador. Fique comigo, Percy. Tudo o que tem a fazer é olhar para cima. Combati o ímpeto de obedecer. Em vez disso, olhei para o lado e vi uma daquelas bolas de vidro que as pessoas põem nos jardins, uma esfera espelhada. Pude ver o reflexo escuro de tia Amy no vidro alaranjado. Seu véu se fora, revelando o rosto como um circo pálido tremeluzente. Os cabelos se mexiam, se contorcendo como serpentes. Tia Amy. Tia M. Letra M. Como pude ser tão estúpido? Pense, disse a mim mesmo. Como foi que a Medusa morreu no mito? Mas eu não conseguia pensar. Algo me dizia que a Medusa do mito estava dormindo quando foi atacada por meu xará, Perseu. Agora não estava nem um pouco sonolenta. Se quisesse, poderia usar aquelas garras ali mesmo e rasgar meu rosto. A dos olhos cinzentos fez isso comigo, Percy, disse a Medusa. Ela não soava como um monstro. Sua voz me convidava a olhar para cima, a simpatizar com a pobre vovó velhinha. A mãe de Annabeth, a maldita Atena, transformou a bela mulher que eu era nisto aqui. Não dê ouvidos a ela, gritou a voz de Annabeth de algum lugar entre as estátuas. Corra, Percy! Silêncio! Rosnou a Medusa. Depois sua voz voltou a ser um murmurar tranquilizante. Você está vendo por que preciso destruir a menina, Percy. Ela é filha de minha inimiga. Vou esmagar sua estátua até virar pó. Mas você, querido, você não precisa sofrer. Não, murmurei. Tentei fazer minhas pernas se mexerem. Você quer mesmo ajudar os deuses? Perguntou a Medusa. Entende o que o espera nessa missão boba, Percy? O que acontecerá se chegar ao mundo inferior? Não seja um peão dos olimpianos, meu querido. Você estará melhor como estátua. Menos dor, menos dor. Percy! Atrás de mim ouvi um zumbido como o de um beija-flor de 100 quilos dando um mergulho. Groover gritou. Abaixe-se! Eu me virei e lá estava ele, Groover, no céu noturno, vindo bem na minha frente, com os tênis voadores batendo as asas, segurando um galho de árvore do tamanho de um bastão de beisebol. Seus olhos estavam fechados com força, a cabeça se agitando de um lado para outro. Guiava-se só com os ouvidos e o nariz. Abaixe-se! Gritou ele de novo. Vou pegá-la! Aquilo por fim me acordou para a ação. Conhecendo Groover, tinha certeza de que ele ia errar a Medusa e me acertar. Mergulhei para um lado. Plaft! De início pensei que fosse o som de Groover atingindo uma árvore. Então a Medusa rugiu de raiva. Seu sátiro miserável! Rosnou. Vou acrescentá-lo à minha coleção. Essa foi pelo tio Ferdinando! Gritou Groover de volta. Saí correndo aos tropeções e me escondi entre as estátuas enquanto Groover mergulhava para mais um ataque. Pimba! Ah!
berrou a Medusa, as serpentes do cabelo sibilando e cuspindo. Bem ao meu lado, a voz de Annabeth disse: Percy! Pulei tão alto que meus pés quase derrubaram um anão de jardim. Ai, não faça isso! Annabeth tirou o boné dos Yankees e se tornou visível. Você tem de cortar a cabeça dela. O quê? Está louca? Vamos dar o fora daqui. A Medusa é uma ameaça. Ela é má. Eu mesma a mataria, mas... Annabeth engoliu em seco, como se estivesse prestes a admitir algo difícil. Mas você tem a melhor arma. Além disso, nunca vou conseguir chegar perto dela. Ela me faria em pedacinhos por causa de minha mãe. Você tem uma chance. O quê? Eu não posso. Olhe, você quer que ela transforme mais gente inocente em estátua? Ela apontou para as estátuas de um casal apaixonado, um homem e uma mulher abraçados, transformados em pedra pelo monstro. Annabeth agarrou uma esfera espelhada verde de um pedestal próximo. Um escudo espelhado seria melhor. Ela estudou a esfera com um ar crítico. A convexidade causará uma certa distorção. O tamanho do reflexo estará distorcido por um fator de... Quer falar numa língua que eu entenda? Estou falando. Ela me jogou a bola de vidro. Só olhe para a Medusa pelo espelho. Nunca olhe diretamente para ela. Ei, gente! Gritou Groover em algum lugar acima de nós. Acho que ela está inconsciente. Talvez não, corrigiu ele, e mergulhou para mais um ataque. Depressa, disse Annabeth para mim. Groover tem um excelente nariz, mas vai acabar caindo. Peguei minha caneta e tirei a tampa. A lâmina de bronze de contracorrente se alongou em minha mão. Segui os sons de silvos e cuspidas do cabelo da Medusa. Mantive os olhos cravados na esfera espelhada para ver somente o reflexo do monstro e não a coisa real. Então, no vidro tingido de verde, eu a enxerguei. Groover vinha descendo para mais um assalto com o bastão, mas dessa vez voou um pouco baixo demais. A Medusa agarrou o bastão e o desviou do curso. Ele deu uma cambalhota no ar e tombou nos braços de um urso pardo de pedra com um dolorido A Medusa estava a ponto de pular em cima dele quando eu gritei: Ei! Avancei na direção dela, o que não foi fácil, segurando uma espada e uma bola de vidro. Se a Medusa atacasse, seria difícil me defender. Mas ela deixou que eu me aproximasse. 6 metros, 3 metros... Agora era possível para ver o reflexo de seu rosto. Certamente não era assim tão feio. As curvas verdes da bola espelhada deviam estar distorcendo a imagem, tornando-a ainda pior. Você não machucaria uma velhinha, Percy, sussurrou ela. Sei que não faria isso. Hesitei, fascinado pelo rosto que vi refletido no vidro, os olhos que pareciam arder refletidos no tom esverdeado, fazendo meus braços fraquejarem. De cima do urso pardo de cimento, Groover gemeu. Percy, não lhe dê ouvidos. A Medusa gargalhou. Tarde demais. Ela se lançou até mim com suas garras. Dei um golpe com a espada, ouvi um ploft nauseante e então um chiado como o de vento escapando de uma caverna, o som de um monstro se desintegrando. Algo caiu no chão ao lado do meu pé. Precisei reunir toda a minha força de vontade para não olhar. Pude sentir uma secreção morna empapando minha meia e pequenas serpentes agonizantes puxando os cadarços dos meus sapatos. Ai, eca! Disse Groover. Seus olhos ainda estavam bem fechados, mas imagino que conseguisse ouvir aquilo gorgolejando e fumegando. Mega eca. Annabeth se aproximou de mim, os olhos fixos no céu. Estava segurando o véu preto da Medusa. Não se mova, disse ela. Com muito cuidado, sem olhar para baixo, ajoelhou-se e embrulhou a cabeça do monstro no pano preto, depois a ergueu. Ainda estava pingando um suco verde. Tudo bem com você? Perguntou-me com a voz trêmula. Sim, concluí, embora sentisse vontade de vomitar meu cheeseburger duplo.
Por que a cabeça não evaporou? Depois que você a decepa, ela se torna um troféu de guerra, disse ela. Como o chifre do Minotauro. Mas não a desembrulhe. Ainda pode petrificá-lo. Groover gemeu enquanto descia da estátua do urso pardo. Estava com um grande vergão na testa. O boné Rastafari verde estava pendurado em um dos pequenos chifres de bode e os pés falsos haviam sido arrancados dos cascos. Os tênis mágicos voavam sem rumo em volta de sua cabeça. Nosso grande aviador, disse eu. Bom trabalho, cara. Ele conseguiu dar um sorriso envergonhado. Se bem que, na verdade, não foi nada divertido. Bem, a parte de acertá-la com o pau, isso foi bom. Mas me arrebentar contra um urso de concreto? Nada divertido. Ele agarrou os tênis no ar. Eu pus a tampa em minha espada. Juntos, nós três voltamos cambaleando para o armazém. Encontramos alguns sacos plásticos velhos atrás do balcão de lanches e embrulhamos 2 vezes a cabeça da medusa. Com um plop, largamos a coisa em cima da mesa onde havíamos jantado e nos sentamos em volta, exaustos demais para falar. Por fim, eu disse, então temos de agradecer a Atena por esse monstro. Annabeth me lançou um olhar irritado. A seu pai, na verdade. Medusa era namorada de Poseidon. Eles combinaram um encontro no templo de minha mãe. Foi por isso que Atena a transformou em um monstro. A Medusa e suas 2 irmãs, que a ajudaram a entrar no templo, se transformaram nas 3 górgonas. É por isso que ela queria me picar em pedacinhos, mas ia conservar você como uma bela estátua. Ainda gosta de seu pai. Você deve tê-la feito se lembrar dele. Meu rosto estava ardendo. Então a culpa de termos encontrado a Medusa é minha. Annabeth endireitou o corpo. Em uma péssima imitação de minha voz, disse, é só uma foto, Annabeth. Qual é o problema? Deixa pra lá, falei. Você é impossível. E você é insuportável. E você é... Ei! Interrompeu Groover. Vocês 2 estão me dando enxaqueca. E sátiros nem têm enxaqueca. O que vamos fazer com a cabeça, hein? Eu olhei para aquilo. Uma pequena serpente estava pendurada para fora de um buraco no plástico. As palavras impressas no saco diziam, agradecemos sua visita. Eu estava zangado, não só com Annabeth ou a mãe dela, mas com todos os deuses por causa daquela missão, por nos terem tirado da estrada e pelas 2 grandes batalhas logo no primeiro dia fora do acampamento. Nesse ritmo, jamais chegaríamos vivos a Los Angeles, muito menos antes do solstício de verão. O que a Medusa tinha dito? Não seja um peão dos olimpianos, meu querido. Você estará melhor como estátua. Eu me levantei. Volto já. Percy, chamou Annabeth. O que você... Vasculhei os fundos do armazém até encontrar o escritório da Medusa. Seu livro-caixa mostrava as 6 vendas mais recentes, todas remessas para o mundo inferior para decorar o jardim de Hades e Perséfone. De acordo com uma nota de embarque, o endereço de cobrança do mundo inferior era Estúdios de Gravação MAC, Morto ao Chegar, West Hollywood, Califórnia. Dobrei a nota e enfiei no bolso. Na caixa registradora encontrei $20, uns dracmas de ouro e algumas guias de remessa do Expresso Noturno de Hermes, cada qual com uma pequena bolsa de couro anexa para moedas. Vasculhei o restante do escritório até encontrar uma caixa do tamanho certo. Voltei para a mesa de piquenique, encaixotei a cabeça da Medusa e preenchi uma guia de remessa. Aos deuses, Monte Olimpo, andar número 600, edifício Empire State, Nova York, Nova York. Com os melhores votos, Percy Jackson. Eles não vão gostar disso, não, advertiu Groover. Vão achá-lo impertinente. Coloquei alguns dracmas de ouro na bolsa anexa. Assim que a fechei, veio um som como o de uma caixa registradora. O pacote flutuou para fora da mesa e desapareceu com um pop. Eu sou impertinente, disse. Olhei para Annabeth, desafiando-a a me criticar. Ela não criticou. Parecia resignada com o fato de eu ter um talento especial para chatear os deuses. Vamos, murmurou ela.
Precisamos de um novo plano. Capítulo 12. Um poodle é o nosso conselheiro. Estávamos nos sentindo super infelizes naquela noite. Acampamos no bosque a 100 metros da estrada principal, em uma clareira pantanosa que as crianças do lugar obviamente vinham usando para festas. O chão estava repleto de latas de refrigerante amassadas e embalagens de fast food. Tínhamos pego um pouco de comida e cobertores da tia Amy, mas não ousamos acender uma fogueira para secar nossas roupas molhadas. As fúrias e a medusa já haviam proporcionado animação suficiente para um dia. Não queríamos atrair mais nada. Decidimos dormir em turnos. Prontifiquei-me a ser o primeiro a ficar de guarda. Annabeth enroscou-se sobre os cobertores e já estava roncando quando sua cabeça tocou o chão. Grover subiu com seus tênis voadores para o galho mais baixo de uma árvore, encostou-se no tronco e ficou olhando para o céu da noite. — Vá em frente e durma, disse a ele. — Acordo você se houver problemas. Ele assentiu, mas ainda assim não fechou os olhos. — Isso me deixa triste, Percy. — O quê? Ter se juntado a essa missão estúpida? — Não, isso me deixa triste. Ele apontou para todo aquele lixo no chão. — E o céu? Não dá nem para ver as estrelas? Eles poluíram o céu. Esta é uma época terrível para ser um sátiro. — Ah, sim. Eu acho que você seria um ambientalista. Ele me lançou um olhar penetrante. Só um ser humano não seria. Sua espécie está entulhando o mundo tão depressa que... não importa, viu? É inútil fazer sermões para um ser humano. Do jeito que as coisas vão, nunca encontrarei Pan. — Que Pan? — Pan, bradou indignado. — P-A-N. O grande deus Pan. Acha que quer uma licença de buscador para quê? Uma brisa estranha fez farfalhar a clareira, encobrindo por um momento o fedor de lixo e putrefação. Trazia o cheiro de frutas e flores selvagens e de água limpa de chuva, coisas que devem ter existido algum dia naqueles bosques. De repente, senti saudades de algo que jamais conhecera. — Fale-me sobre a busca, disse eu. Grover olhou para mim com receio, como se temesse que eu estivesse apenas me divertindo às custas dele. — O deus dos lugares selvagens desapareceu há 2000 anos, contou. Um marinheiro vindo da costa de Éfeso ouviu uma voz misteriosa gritando na praia: Conte a eles que o grande deus Pan morreu. Quando os seres humanos ouviram a notícia, acreditaram. Estão pilhando o reino de Pan desde então. Mas para os sátiros, Pan era o nosso senhor e mestre. Era nosso protetor e também dos lugares selvagens da terra. Não acreditamos que tenha morrido. A cada geração, os sátiros mais valentes empenham a vida para encontrar Pan. Eles enquadrinham o planeta, explorando todos os locais mais selvagens, à espera de encontrar o lugar onde ele se esconde e despertá-lo de seu sono. — E você quer ser um buscador? — É o sonho da minha vida, disse ele. Meu pai era um buscador, e meu tio Ferdinando... A estátua que você viu lá... Ah, certo, desculpe. Grover sacudiu a cabeça. Tio Ferdinando sabia dos riscos. Meu pai também. Mas eu terei sucesso. Serei o primeiro buscador a retornar com vida. Espere, o primeiro? Grover tirou suas flautas de bambu do bolso. Nenhum buscador jamais voltou. Depois que partem, eles desaparecem. Nunca mais são vistos vivos de novo. Nem uma vez em 2000 anos? Não. E seu pai? Você não tem ideia do que aconteceu com ele? Nenhuma. Mas ainda assim quer ir, falei admirado. Quer dizer, você realmente acha que será você quem vai encontrar Pan? Preciso acreditar nisso, Percy. Todo buscador acredita. É a única coisa que nos impede de ficar desesperados quando olhamos para o que os seres humanos fizeram com o mundo. Tenho de acreditar que Pan ainda pode ser despertado. Olhei para o nevoeiro alaranjado do céu e tentei entender como Grover podia perseguir um sonho que parecia tão impossível. Mas, por outro lado, será que eu era melhor? Como vamos entrar no mundo inferior? Perguntei. Quer dizer, que chances temos contra um deus? Eu não sei, admitiu ele. Mas antes, na casa da Medusa,
Quando você estava vasculhando o escritório dela, Annabeth me disse... esqueci. Annabeth sempre tem um plano todo esquematizado. Não seja tão duro com ela, Percy. Annabeth teve uma vida difícil, mas é boa pessoa. Afinal, ela me perdoou. Ele se interrompeu. O que quer dizer? Perguntei. Perdoou o quê? De repente, Groover pareceu muito interessado em tirar notas das suas flautas. Espere um minuto, disse eu. Seu primeiro trabalho de guardião foi 5 anos atrás. Annabeth está no acampamento há 5 anos. Ela não era... Quer dizer, a sua primeira tarefa que deu errado... Não posso falar sobre isso, disse Groover, e o tremor em seu lábio inferior me sugeriu que ele começaria a chorar se eu o pressionasse. Mas como eu estava dizendo, lá na casa da Medusa, Annabeth e eu achamos que há algo de estranho com esta missão. Algo que não é o que parece. Ah, novidade. Estou sendo acusado de roubar um relâmpago que foi Hades quem pegou. Não me refiro a isso. As benevolentes pareciam estar se segurando. Como a senhora Dodds na Academia Yancey. Por que ela esperou tanto tempo para tentar matá-lo? Depois, no ônibus, elas não foram tão agressivas quanto poderiam. Elas me pareceram bastante agressivas. Grover sacudiu a cabeça. Estavam guinchando para nós. Onde está? Onde? Perguntavam sobre mim, falei. Talvez, mas tanto eu como Annabeth tivemos a sensação de que, sei lá, não estavam perguntando sobre uma pessoa. Elas perguntaram apenas onde está e não onde ele ou ela está. Pareciam falar de um objeto. Isso não faz sentido. Eu sei, mas se tivermos entendido mal alguma coisa a respeito desta missão, e só temos 9 dias para encontrar o raio-mestre... Ele olhou para mim como se estivesse esperando por respostas, mas eu não tinha nenhuma. Pensei no que a Medusa dissera. Eu estava sendo usado pelos deuses. O que me aguardava era pior que a petrificação. Não fui sincero com você, contei a Groover. Eu não me importo com o raio-mestre. Concordei em ir para o mundo inferior para poder trazer de volta a minha mãe. Groover soprou uma nota suave nas suas flautas. Eu sei, Percy. Mas você tem certeza de que esse é o único motivo? Não estou fazendo isso para ajudar meu pai. Ele não se importa comigo. Eu não me importo com ele. Do seu galho, Groover olhou atentamente para baixo. Olhe, Percy, não sou tão esperto quanto Annabeth. Não sou tão valente quanto você. Mas sou muito bom em ler emoções. Você está contente porque seu pai está vivo. Sente-se bem pelo fato de ele o ter assumido como filho e parte de você quer que ele fique orgulhoso. Foi por isso que você despachou a cabeça da Medusa para o Olimpo. Você queria que ele visse o que você fez. É mesmo? Bem, talvez as emoções dos sátiros funcionem de um jeito diferente das emoções humanas. Porque você está errado. Não me importo com o que ele pensa. Groover puxou os pés para cima do galho. Certo, Percy. Tanto faz. Além disso, não fiz nada demais para me vangloriar. Mal saímos de Nova York, já estamos aqui encalhados, sem dinheiro e sem ter como ir para o oeste. Groover olhou para o céu noturno, como se estivesse pensando no problema. Que tal eu ficar com o primeiro turno, hã? Vá dormir um pouco. Eu quis protestar, mas ele começou a tocar Mozart, suave e doce, e eu me virei para o outro lado, os olhos ardendo. Depois de alguns compassos do concerto para piano número 12, eu estava dormindo. Em meus sonhos, eu estava em uma caverna escura à beira de um enorme abismo. Criaturas cinzentas de névoa se revolviam à minha volta, sussurrando tiras de fumaça que eu, de algum modo, sabia que eram os espíritos dos mortos. Eles puxavam as minhas roupas, tentando me empurrar de volta, mas eu me sentia compelido a andar para frente, para a beira. Olhar para baixo me dava vertigens. O abismo se abria tão voraz e tão largo, e era tão completamente negro, que eu sabia que não devia ter fundo. Contudo, tinha a sensação de que algo tentava emergir dali, algo enorme e maligno. O pequeno herói, ressoou uma voz em deleite, vinda lá de baixo, das trevas. Fraco demais, jovem demais, mas talvez você sirva. A voz parecia ancestral, fria e pesada. Envolveu-me como lençóis de chumbo. Eles o enganaram, menino, disse ela.
Faça comigo uma troca. Eu lhe darei o que quer. Uma imagem tremeluzente pairou acima do vazio. Minha mãe, congelada no momento em que se dissolveu em uma chuva de ouro. Seu rosto estava distorcido de dor, como se o Minotauro ainda apertasse seu pescoço. Os olhos me encaravam, implorando. Vá! Tentei gritar, mas minha voz não saiu. De dentro do abismo, um riso frio ecoou. Uma força invisível me puxou para a frente, ia me arrastar para o precipício se eu não aguentasse firme. Ajude-me a subir, menino. A voz ficou mais ávida. Traga-me o raio. Desfira um golpe contra os deuses traiçoeiros. Os espíritos dos mortos sussurravam à minha volta. Não, acorde! A imagem da minha mãe começou a sumir. A coisa no abismo apertou sua garra invisível em volta de mim. Percebi que ela não queria me puxar para dentro. Estava me usando para erguer a si mesma para fora. Bom, a coisa murmurou. Bom. Acorde! Sussurraram os mortos. Acorde! Alguém estava me sacudindo. Meus olhos se abriram e era dia. Ah, disse Annabeth, o zumbi volta à vida. Eu tremia por causa do sonho. Ainda podia sentir o aperto do monstro do abismo em volta do meu peito. Quanto tempo estive dormindo? O suficiente para eu preparar o café da manhã. Annabeth me jogou um saco de flocos de milho, sabor nacho, da lanchonete da tia Amy. E para Groover sair e explorar. Olhe, ele encontrou um amigo. Tive dificuldade em focalizar o olhar. Groover estava sentado de pernas cruzadas em um cobertor, com alguma coisa felpuda no colo, um bicho de pelúcia sujo e de um cor-de-rosa artificial. Não era um animal de pelúcia. Era um poodle cor-de-rosa. O poodle latiu para mim, desconfiado. Groover disse, não, ele não é. Eu pisquei. Você está falando com essa coisa? O poodle rosnou. Esta coisa, avisou Groover, é nossa passagem para o oeste. Seja simpático com ele. Você pode falar com animais? Groover ignorou a pergunta. Percy, apresento-lhe Gladiola. Gladiola, Percy. Olhei para Annabeth, calculando que ela fosse rir da peça que eles estavam me pregando, mas ela pareceu extremamente séria. Não vou dizer olá para um poodle cor-de-rosa, falei. Esqueça. Percy, disse Annabeth, eu disse olá para o poodle. Diga olá para o poodle. O poodle rosnou. Como, Eu disse olá para o poodle. Groover explicou que havia encontrado Gladiola no bosque e que começaram a conversar. O poodle tinha fugido de uma família endinheirada do lugar, que oferecera $200 de recompensa para quem o devolvesse. Gladiola, na verdade, não queria voltar para a família, mas estava disposto a fazê-lo se isso fosse ajudar Groover. Como Gladiola sabe da recompensa? Perguntei. Ele leu os avisos, disse Groover. Óbvio. É claro, retruquei. Que bobagem a minha. Então nós entregamos Gladiola, explicou Annabeth em seu melhor tom de estrategista. Recebemos o dinheiro e compramos passagens para Los Angeles. Simples. Pensei no sonho. As vozes sussurrantes dos mortos, a coisa no abismo e o rosto de minha mãe tremeluzindo enquanto se dissolvia em dourado. Tudo aquilo podia estar esperando por mim no oeste. Outro ônibus, disse cauteloso. Não, concordou Annabeth. Ela apontou colina abaixo para os trilhos de trem que eu não conseguira ver na noite anterior, no escuro. Há uma estação da Amtrak a 1 quilômetro naquela direção. De acordo com Gladiola, o trem para o oeste parte ao meio-dia. Capítulo 10. Eu destruo um ônibus. Não precisei de muito tempo para fazer as malas. Decidi deixar o chifre do Minotauro no meu chalé, então só restaram uma muda extra de roupas e uma escova de dentes para enfiar numa mochila que Groover encontrara para mim. A loja do acampamento me emprestou $100 em dinheiro mortal e 20 dracmas de ouro. Essas moedas eram grandes como um biscoito gigante, tinham imagens de diversos deuses gregos estampadas de um lado e o edifício Empire State do outro.
Os dracmas dos mortais antigos eram de prata. Quiron nos contou, mas os olimpianos nunca usavam nada menos que ouro puro. Quiron disse que as moedas poderiam vir a calhar para transações não mortais, o que quer que isso significasse. Ele deu a Annabeth e a mim um cantil de néctar e um saco hermético cheio de quadradinhos de ambrosia para usar somente em emergências, se fôssemos gravemente feridos. Aquilo era o alimento dos deuses, Quiron lembrou. Iria nos curar de qualquer ferimento, mas era letal para mortais. Em excesso, poderia deixar um meio-sangue com muita febre. Uma overdose nos faria pegar fogo, literalmente. Annabeth carregava seu boné mágico dos Yankees, que era, ela me contou, um presente da mãe pelo seu 12º aniversário. Ela levou um livro sobre a famosa arquitetura clássica, escrito em grego antigo, para ler quando estivesse entediada, e carregava uma comprida faca de bronze escondida na manga da camisa. Eu tinha certeza de que a faca ia nos causar problemas na primeira vez em que passássemos por um detector de metais. Grover estava com seus pés falsos e calças para passar por ser humano. Usava uma touca verde estilo Rastafari, porque, quando chovia, seu cabelo encaracolado se achatava, deixando aparecer a ponta dos chifres. Sua mochila berrante, alaranjada, estava cheia de sucata de metal e maçãs para o lanche. Em seu bolso havia um conjunto de flautas de bambu que o papai Bode esculpira para ele, muito embora ele só conhecesse 2 músicas. O Concerto para Piano número 12 de Mozart e So Yesterday de Hilary Duff, e ambas soassem muito mal em flautas de bambu. Acenamos em despedida para os outros campistas, demos uma última olhada para os campos de morangos, o oceano e a casa grande, depois subimos a colina meio-sangue até o alto pinheiro que outrora fora Thalia, filha de Zeus. Quiron nos esperava em sua cadeira de rodas. Ao lado dele estava o surfista que eu tinha visto quando me recuperava no quarto de doente. De acordo com Grover, o cara era chefe de segurança do acampamento. Supostamente tinha olhos espalhados pelo corpo inteiro para jamais ser pego de surpresa. Naquele dia, no entanto, usava uniforme de chofer, então só pude ver os olhos extras das mãos, do rosto e do pescoço. Este é Argus, disse Quiron. Vai levar vocês de carro até a cidade e... bem, ficar de olho em tudo. Ouvi passos atrás de nós. Luke veio correndo colina acima, carregando um par de tênis de basquete. Ei, ofegou ele, ainda bem que alcancei vocês. Annabeth corou como sempre acontecia quando Luke estava por perto. Só queria desejar boa sorte, disse ele para mim. E pensei, quem sabe você poderia usar isso. Ele me entregou os tênis que pareciam bastante normais. Tinham até cheiro de normais. Luke disse, Maia. Asas brancas de ave brotaram dos calcanhares, deixando-me tão surpreso que os deixei cair. Os tênis bateram as asas no chão até que estas se dobraram e desapareceram. Impressionante, disse Grover. Luke sorriu. Ajudaram muito quando eu estava na minha missão. Presente do papai. É claro, eu não os uso muito hoje em dia. Sua expressão tornou-se triste. Eu não sabia o que dizer. Já era bem legal o fato de Luke ter ido se despedir. Tinha receio de que ele estivesse magoado comigo por ter ganho tanta atenção nos últimos dias. Mas ali estava ele, com um presente mágico. Aquilo me fez corar quase tanto quanto Annabeth. Ei, cara, obrigado. Escute, Percy. Luke pareceu sem graça. Todos esperam muito de você, então apenas mate alguns monstros por mim, ok? Trocamos um aperto de mãos. Luke afagou a cabeça de Grover entre os chifres e depois deu um grande abraço em Annabeth, que pareceu que ia desmaiar. Depois que Luke se foi, eu disse a ela. Você está com a respiração acelerada? Não estou, não. Você o deixou capturar a bandeira em seu lugar, não foi? Ai, por que mesmo eu quero ir a algum lugar com você, Percy? Ela desceu batendo os pés para outro lado da colina, onde um utilitário esportivo branco esperava no acostamento da estrada.
Argus a seguiu, balançando as chaves do carro. Peguei os tênis voadores e tive uma súbita sensação ruim. Olhei para Kiron. Eu não vou poder usar isso, não é? Ele sacudiu a cabeça. A intenção de Luke foi boa, Percy, mas subir para o ar não seria muito inteligente de sua parte. Eu assenti, desapontado, mas então tive uma ideia. Ei, Groover, você quer um apetrecho mágico? Seus olhos se iluminaram. Eu? Rapidamente amarramos os tênis por cima dos seus falsos pés e o primeiro menino bode voador do mundo estava pronto para o lançamento. Maia! Bradou. Ele se ergueu do chão muito bem, mas então tombou de lado e sua mochila arrastou-se pela grama. Os tênis alados ficaram corcoveando para o alto e para baixo como minúsculos cavalos selvagens. Prática! Gritou Kiron para ele. Você só precisa de prática. Ah! Groover saiu voando de lado, colina abaixo, como um cortador de grama ensandecido em direção à van. Antes que eu pudesse segui-lo, Kiron segurou meu braço. Eu devia tê-lo treinado melhor, Percy, disse ele. Se ao menos tivesse tido mais tempo, Hércules, Jazão, todos receberam mais treinamento. Tudo bem, eu só queria... Eu me interrompi, pois estava prestes a soar como uma criança mimada. Queria que meu pai tivesse me dado uma coisa mágica legal para ajudar na missão, algo tão bom quanto os tênis voadores de Luke ou o boné invisível de Annabeth. Onde estou com a cabeça? Exclamou Kiron. Não posso deixar você ir embora sem isto. Ele puxou uma caneta do bolso do casaco e me entregou. Era uma esferográfica descartável comum, tinta preta, tampa removível. Custava provavelmente 30 centavos. Puxa, disse eu. Obrigado. Percy, isto foi um presente do seu pai. Guardei durante anos, sem saber que era você que eu estava esperando. Mas a profecia agora está clara para mim. Você é o escolhido. Lembrei-me da excursão ao Metropolitan Museum of Art, quando reduzi a pó a Sra. Dodds. Quiram me jogar uma caneta que se transformou em espada. Será que aquilo era... Tirei a tampa e a caneta ficou mais comprida e pesada em minha mão. Em meio segundo eu estava segurando uma reluzente espada de bronze com lâmina de fio duplo, cabo envolvido em couro e uma guarda chata rebitada com pinos de ouro. Era a primeira arma que realmente parecia equilibrada em minha mão. A espada tem uma história longa e trágica, sobre a qual não precisamos falar, contou-me Kiron. Seu nome é Anaclusmus. Contra-corrente, traduzi, surpreso que o grego antigo me tenha vindo tão fácil. Só a use para emergências, disse Kiron, e apenas contra monstros. Nenhum herói deve ferir mortal. Forjais, só se for absolutamente necessário, é claro, mas esta espada não os feriria em nenhum caso. Olhei para a lâmina cruelmente afiada. Como assim não feriria mortais? Como ela pode não ferir? A espada é de bronze celestial, forjada pelos Cíclopes, temperada no coração do Monte Etna, resfriada no rio Lete. É mortífera para monstros, para qualquer criatura do mundo inferior, desde que não matem você primeiro. Mas a lâmina passará através de mortais como uma ilusão. Eles não são bastante importantes para serem mortos pela lâmina. E devo avisá-lo. Como um semideus, você pode ser morto tanto por armas celestiais quanto por armas normais. Você é 2 vezes mais vulnerável. Bom saber. Agora recoloque a tampa na caneta. Encostei a tampa da caneta e instantaneamente contra-corrente encolheu e se transformou de novo em uma esferográfica. Enfiei-a no bolso um pouco nervoso, porque na escola tinha a fama de perder canetas. Não há risco, disse Kiron. De quê? De perder a caneta, disse ele. É encantada. Sempre vai reaparecer no seu bolso. Experimente. Eu estava desconfiado, mas atirei a caneta o mais longe que pude, colina abaixo, e a vi desaparecer na grama. Pode levar alguns instantes, disse Kiron. Agora verifique o bolso. Sem dúvida, a caneta estava lá.
Certo, isso é muito legal, admiti. Mas e se um mortal me vir puxando uma espada? Kiron sorriu. A névoa é algo poderoso, Percy. A névoa? Sim. Leia a Ilíada. Está cheia de referências a isso. Sempre que elementos divinos ou monstruosos se misturam com o mundo mortal, eles geram a névoa, que toda a visão dos seres humanos. Você verá as coisas exatamente como são, sendo um meio-sangue, mas os seres humanos interpretarão tudo de modo muito diferente. É realmente incrível até que ponto os seres humanos podem ir para adaptar as situações à sua concepção de realidade. Pus contra a corrente de volta no bolso. Pela primeira vez senti a missão como algo real. Eu estava de fato deixando a colina meio-sangue. Estava indo para o oeste sem nenhuma supervisão de adulto, sem um plano B, nem mesmo um telefone celular. Kiron disse que os telefones podiam ser rastreados por monstros. Se usasse um, seria pior do que lançar um foguete de sinalização. Eu não tinha nenhuma arma mais poderosa do que uma espada para combater monstros e chegar à terra dos mortos. Kiron, falei, quando você diz que os deuses são imortais, quer dizer, havia um tempo antes deles, certo? 4 eras antes deles, na verdade. O tempo dos titãs foi a 4ª era, às vezes chamada de Era de Ouro, o que sem dúvida é um nome impróprio. Esta época, a época da civilização ocidental e reinado de Zeus, é a 5ª era. Então, como era antes dos deuses? Kiron contraiu os lábios. Nem mesmo eu sou bastante velho para me lembrar disso, criança. Mas sei que era um tempo de trevas e selvageria para os mortais. Cronos, o senhor dos titãs, chamou seu reinado de Era de Ouro porque os homens viviam em inocência e livres de todo o conhecimento. Mas isso era mera propaganda. O rei Titã não se importava nada com sua espécie, a não ser para servir de aperitivo ou como fonte de entretenimento. Foi só no início do reinado do senhor Zeus, quando Prometeu, o bom Titã, trouxe o fogo para a humanidade, que sua espécie começou a evoluir. E mesmo então, Prometeu foi estigmatizado como pensador radical. Zeus o castigou severamente, como você deve lembrar. É claro, por fim, os deuses se interessaram pelos seres humanos e nasceu a civilização ocidental. Mas agora os deuses não podem morrer, certo? Quero dizer, enquanto a civilização ocidental estiver viva, eles estarão vivos. Assim, mesmo se eu fracassar, nada pode acontecer de tão ruim a ponto de estragar tudo, certo? Kiron me deu um sorriso melancólico. Ninguém sabe quanto tempo a Era do Ocidente irá durar, Percy. Os deuses são imortais, sim, mas os titãs também eram imortais. Eles ainda existem, trancados em suas várias prisões, forçados a suportar dores e castigos infinitos, com o poder reduzido, mas ainda muito vivos. Que as parcas não permitam que os deuses sofram tal maldição, ou que retornemos às trevas e ao caos do passado. Tudo o que podemos fazer, criança, é seguir nosso destino. Nosso destino, presumindo que saibamos qual é. Relaxe, disse-me Kiron. Mantenha as ideias no lugar e lembre-se, você pode estar a ponto de evitar a maior guerra da história humana. Relaxe, disse eu. Estou muito relaxado. Quando cheguei ao pé da colina, olhei para trás. Sob o pinheiro que outrora era Thalia, filha de Zeus, Kiron estava em plena forma de homem-cavalo, segurando no alto seu arco em saudação. Uma típica despedida do acampamento de verão pelo seu típico centauro. Argos nos levou para fora da zona rural em direção ao oeste de Long Island. Era esquisito estar novamente em uma autoestrada, com Annabeth e Groover sentados ao meu lado, como se fôssemos caronas normais. Depois de 2 semanas na colina meio-sangue, o mundo real parecia uma fantasia. Surpreendi-me olhando para cada McDonald's, cada criança no banco traseiro do carro dos pais, cada cartaz e cada shopping center. Até agora, tudo bem, disse a Annabeth. 15 quilômetros e nem um único monstro. Ela me lançou um olhar irritado.
Falar desse jeito traz má sorte, cabeça de alga. Ajude-me a lembrar. Por que você me odeia tanto, hein? Eu não odeio você. Posso estar enganado. Ela dobrou o boné de invisibilidade. Olhe, é só que não deveríamos nos dar bem, ok? Nossos pais são rivais. Por quê? Ela suspirou. Quantas razões você quer? Uma vez minha mãe pegou Poseidon com a namorada dele no templo de Atena, o que é super desrespeitoso. Outra vez, Atena e Poseidon competiram para ser o deus patrono da cidade de Atenas. Seu pai criou uma estúpida fonte de água salgada como presente. Minha mãe criou a oliveira. As pessoas viram que o presente dela era melhor, portanto, deram à cidade o nome dela. Elas realmente devem gostar de azeitonas. Deixa pra lá. Agora, se ela tivesse inventado a pizza, isso eu poderia entender. Eu disse, deixa pra lá. No assento dianteiro, Argus sorriu. Ele não disse nada, mas o olho azul na sua nuca piscou para mim. O trânsito ficou lento no Queens. Quando chegamos a Manhattan, já era pôr do sol e começava a chover. Argus nos largou na estação Greyhound, no Upper East Side, não longe do apartamento de minha mãe e Gabe. Em uma caixa de correio, preso com fita adesiva, havia um folheto encharcado com meu retrato. Você viu este menino? Eu o arranquei antes que Annabeth e Groover pudessem vê-lo. Argus descarregou nossas malas, certificou-se de que havíamos conseguido as passagens de ônibus e então foi embora, o olho nas costas de sua mão se abrindo para nos observar enquanto tirava o carro do estacionamento. Pensei em como estava perto do meu velho apartamento. Em um dia normal, minha mãe estaria chegando em casa da doceria mais ou menos naquela hora. Gabe cheiroso provavelmente estava lá, jogando pôquer, sem nem sentir a falta dela. Groover pôs sua mochila nos ombros. Olhou rua abaixo, na direção em que eu estava olhando. Quer saber por que ela se casou com ele, Percy? Olhei para ele. Você está lendo a minha mente ou coisa assim, é? Só as suas emoções. Ele encolheu os ombros. Acho que me esqueci de contar que os sátiros podem fazer isso. Você estava pensando na sua mãe e no seu padrasto, certo? Eu assenti, me perguntando o que mais Groover teria esquecido de contar. Sua mãe se casou com Gabe por você, Groover me contou. Você o chama de cheiroso, mas não tem ideia. O cara tem essa aura... eu posso sentir o cheiro dele daqui. Posso sentir vestígios do cheiro dele em você, e já faz uma semana que você esteve perto dele. Obrigado, falei. Onde fica o chuveiro mais próximo? Você devia ser grato, Percy. Seu padrasto tem um cheiro tão repulsivamente humano que pode mascarar a presença de qualquer semideus. Assim que inalei o ar dentro do seu Camaro, eu soube. Gabe esteve encobrindo seu cheiro por anos. Se você não tivesse morado com ele durante todos os verões, provavelmente teria sido encontrado por monstros muito tempo atrás. Sua mãe ficou com ele para proteger você. Era uma senhora esperta. Devia amar muito você para aturar aquele cara. Se é que isso o faz se sentir melhor. Não fazia, mas me forcei para não demonstrar. Eu a verei de novo, pensei. Ela não se foi. Fiquei imaginando se Groover ainda podia ler as minhas emoções, confusas como estavam. Estava grato por ele e Annabeth estarem comigo, mas me sentia culpado porque não fora sincero com eles. Não lhes contar a verdadeira razão de ter dito sim para aquela missão maluca. A verdade era que eu não me importava em recuperar o relâmpago de Zeus, em salvar o mundo ou mesmo em ajudar meu pai a sair da encrenca. Quanto mais pensava nisso, mais me ressentia de Poseidon por nunca ter me visitado, nunca ter ajudado minha mãe, nunca ter sequer mandado uma droga de cheque de pensão alimentícia. Ele só me reconhecera porque tinha um serviço a ser feito. Eu só me preocupava com minha mãe. Hades a levar injustamente e Hades iria devolvê-la. Você será traído por aquele que o chama de amigo, sussurrou o oráculo em minha mente. E no fim irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Calha a boca, respondi. A chuva continuava caindo.
Ficamos impacientes esperando o ônibus e decidimos brincar de footbag com uma das maçãs de Groover. Annabeth foi incrível. Ela era capaz de arremeter a maçã com o joelho, com o cotovelo, com o ombro ou o que fosse. Eu mesmo não era de todo ruim. O jogo terminou quando arremessei a maçã para Groover e ela chegou perto demais da sua boca. Em uma mega mordida de bode, nossa footbag desapareceu. Miolo, pedúnculo e tudo. Groover enrubesceu. Ele tentou se desculpar, mas Annabeth e eu estávamos muito ocupados, dando risada. Finalmente o ônibus chegou. Enquanto estávamos na fila para embarcar, Groover começou a olhar em volta, farejando o ar, do jeito como farejava seu lanche favorito na cantina da escola. Enchiladas. — O que foi? Perguntei. — Não sei, disse ele, tenso. Talvez não seja nada. Mas eu podia perceber que era alguma coisa. Também comecei a olhar para trás por cima do ombro. Fiquei aliviado quando, afinal, embarcamos e encontramos lugar juntos na parte de trás do ônibus. Guardamos nossas mochilas. Annabeth batia nervosamente seu boné dos Yankees na coxa. Quando os últimos passageiros subiram, Annabeth apertou com força o meu joelho. — Percy! Uma senhora acabava de embarcar no mais velha ônibus. Usava vestido de veludo amarrotado, luvas de renda e chapéu laranja, tricotado e disforme, que encobria seu rosto, e carregava uma grande bolsa de lã estampada. Quando ergueu a cabeça, seus olhos pretos faiscaram e meu coração deu um pulo. Era a senhora Dodds, mais velha, mais enrugada, mas sem dúvida a mesma cara maligna. Eu me encolhi no assento. Atrás dela subiram mais duas senhoras, uma de chapéu verde e outra de chapéu roxo. A não ser por isso, eram parecidíssimas com a senhora Dodds, as mesmas mãos encarquilhadas, as mesmas bolsas de lã, os mesmos vestidos de veludo enrugados. Um trio de avós demoníacas. Elas se sentaram na fileira da frente, logo atrás do motorista. As duas no corredor cruzaram as pernas bem na passagem. Aquilo era bastante normal, mas enviava uma mensagem clara. Ninguém sai. O ônibus partiu da estação e seguimos pelas ruas escorregadias de Manhattan. Ela não ficou morta há muito tempo, disse eu, tentando impedir minha voz de tremer. Achei que você tivesse dito que eles podem ser afastados por toda uma vida. Eu disse se você tiver sorte, disse Annabeth. Você, obviamente, não tem. Todas as três, choramingou Groover. De imortais. Está tudo bem, disse Annabeth, obviamente se empenhando em pensar. As fúrias. Os três piores monstros do mundo inferior. Sem problemas, sem problemas. Vamos simplesmente saltar pelas janelas. Não abrem, gemeu Groover. Uma saída nos fundos? Sugeriu ela. Não havia nenhuma. E mesmo que houvesse, não teria ajudado. Àquela altura, estávamos na 9ª Avenida, em direção ao túnel Lincoln. Eles não vão nos atacar com testemunhas em volta, disse eu. Ou vão? Os mortais não têm bons olhos, lembrou-me Annabeth. Seus cérebros só podem processar o que eles veem através da névoa. Eles vão ver três velhas nos matando, não vão? Ela pensou a respeito. Difícil dizer, mas não podemos contar com a ajuda de mortais. Talvez uma saída de emergência no teto. Chegamos ao túnel Lincoln e o ônibus ficou às escuras, a não ser pelas luzes do corredor. Estava assustadoramente silencioso, sem o ruído da chuva. A senhora Dodds se levantou. Com uma voz inexpressiva, como se tivesse ensaiado aquilo, ela anunciou para o ônibus inteiro. Preciso usar o toalete. Eu também, disse a segunda irmã. Eu também, disse a terceira irmã. Todas elas começaram a se aproximar pelo corredor. Já sei, disse Annabeth. Percy, pegue meu chapéu. O quê? É você que elas querem. Fique invisível e siga pelo corredor. Deixe que elas passem por você. Talvez você possa chegar até a frente e escapar. Mas vocês... Há uma pequena possibilidade de que elas não reparem em nós, disse Annabeth. Você é filho de um dos três grandes. Seu cheiro deve encobrir o nosso.
Não posso abandonar vocês. Não se preocupe conosco, disse Groover. Vá! Minhas mãos tremiam. Eu me senti um covarde, mas peguei o boné dos Yankees e pus na cabeça. Quando olhei para baixo, meu corpo não estava mais ali. Comecei a me esgueirar pelo corredor. Consegui passar 10 fileiras, depois me esquivei para um assento vazio, bem quando as fúrias passaram. A senhora Dodds parou, farejando, e olhou diretamente para mim. Meu coração estava disparado. Parecia não ter visto nada. Ela e as irmãs continuaram andando. Eu estava livre. Cheguei até a frente do ônibus. Já estávamos quase saindo do túnel Lincoln. Estava a ponto de apertar o botão de parada de emergência quando ouvi lamentos abomináveis vindos da fileira do fundo. As velhas não eram mais velhas. Os rostos ainda eram os mesmos. Acho que seria impossível ficarem mais feios, mas os corpos haviam murchado e tinham um aspecto de um couro marrom sobre formas de bruxas, com asas de morcego e mãos e pés como garras de gárgula. As bolsas viraram chicotes chamejantes. As fúrias cercaram Groover e Annabeth, estalando os chicotes e sibilando. Onde está? Onde? As outras pessoas no ônibus estavam gritando, escondendo-se em seus bancos. Certo, elas viram alguma coisa. Ele não está aqui, gritou Annabeth. Saiu! As fúrias ergueram os chicotes. Annabeth sacou a faca de bronze. Groover agarrou uma lata de sua sacola de lanches e se preparou para jogá-la. O que eu fiz a seguir foi tão impulsivo e perigoso que eu merecia ser o rei do transtorno do déficit de atenção do ano. O motorista do ônibus estava distraído, tentando enxergar o que estava acontecendo pelo espelho retrovisor. Ainda invisível, agarrei o volante e dei um tranco para a esquerda. Todos gritaram ao serem jogados para a direita e eu vi o que esperava ser o som das 3 fúrias esmagadas contra as janelas. — Ei! — gritou o motorista. — Ei! Oh! Ele lutou para segurar o volante. O ônibus chocou-se com a lateral do túnel, o metal arrastado pela parede, lançando fagulhas 1 quilômetro atrás de nós. Saímos de lado do túnel, de volta à tempestade, com pessoas e monstros arremessados de um canto a outro do ônibus e carros jogados de lado, como se fossem pinos de boliche. De algum modo o motorista achou uma saída. Arremessamo-nos para fora da autoestrada, passamos meia dúzia de semáforos e acabamos disparando por uma daquelas estradas rurais de New Jersey, nas quais não dá para acreditar que exista tanto nada do outro lado do rio quando se deixa Nova York. Havia bosques à nossa esquerda e o rio Hudson à direita, e o motorista parecia se desviar na direção do rio. Outra grande ideia. Aperto o freio de emergência. O ônibus gemeu, traçou um círculo completo sobre o asfalto molhado e se chocou contra as árvores. As luzes de emergência se acenderam, a porta se abriu. O motorista foi o primeiro a sair, com os passageiros gritando, enquanto fugiam em pânico atrás dele. Subi no assento do motorista e deixei-os passar. As fúrias retomaram o equilíbrio. Estalaram os chicotes para Annabeth enquanto ela brandia a faca e gritava em grego antigo que recuassem. Groover atirava latas. Olhei para a porta aberta. Eu estava livre para partir, mas não podia abandonar meus amigos. Tirei o boné invisível. — Ei! As fúrias se viraram, mostrando as presas amareladas para mim, e a saída de repente me pareceu uma excelente ideia. A senhora Dodds avançou de modo arrogante pelo corredor, como costumava fazer em classe, pronta para entregar meu F na prova de matemática. Cada vez que ela estalava o chicote, chamas vermelhas dançavam pelo couro farpado. Suas 2 irmãs horrorosas pularam para cima dos assentos de ambos os lados e se arrastaram na minha direção como 2 lagartos enormes e asquerosos. — Perseu Jackson! — disse a senhora Dodds com um sotaque que vinha de algum lugar mais distante do que o sul da Geórgia. — Você ofendeu os deuses! Você deve morrer! — Eu gostava mais de você como professora de matemática — falei. Ela rosnou. Annabeth e Groover se aproximavam com cautela por trás das fúrias, procurando uma passagem.
Tirei a esferográfica do bolso e a destampei. Contra a corrente se alongou e virou uma reluzente espada de fio duplo. As fúrias hesitaram. A senhora Dodds já havia sentido a lâmina de contracorrente antes. Obviamente não gostou de vê-la de novo. Renda-se agora, sibilou, e não sofrerá o tormento eterno. Boa tentativa, disse a ela. Percy, cuidado, gritou Annabeth. A senhora Dodds lançou seu chicote em volta da mão com a qual eu segurava a espada, enquanto as fúrias em cada lado pularam em cima de mim. Era como se minha mão estivesse envolta em chumbo derretido, mas consegui não soltar contra a corrente. Atingi a fúria da esquerda com o cabo e a mandei cambaleando de costas para a poltrona. Virei e fiz um corte na fúria da direita. Assim que a lâmina entrou em contato com o pescoço dela, ela gritou e explodiu em pó. Annabeth agarrou a senhora Dodds em um golpe de luta e a atirou para trás, enquanto Groover arrancava o chicote de suas mãos. Ai! Gritou ele. Ai! Quente! Ai, que quente! A fúria que eu havia atingido com o cabo da espada veio de novo para cima de mim, garras à mostra, mas desferi um golpe com contracorrente e ela estourou como um saco cheio de bolinhas de isopor. A senhora Dodds estava tentando tirar Annabeth das costas. Ela esperneou, arranhou, sibilou e mordeu, mas Annabeth se agarrou firme, enquanto Groover amarrava suas pernas com seu próprio chicote. Depois, os dois a empurraram de costas para o corredor. A senhora Dodds tentou se erguer, mas não havia espaço para ela bater as asas de morcego, portanto, continuou caindo. Zeus o destruirá, prometeu ela. Hades terá sua alma. Bracas meas vestimine, gritei. Eu não sabia muito bem de onde viera o latim. Acho que queria dizer, coma as minhas calças. Um trovão sacudiu o ônibus. Os cabelos se eriçaram na minha nuca. Fora! Gritou Annabeth para mim. Agora! Não era necessário. Corremos para fora e encontramos os outros passageiros andando de um lado para o outro, corriam para outro, atordoados, discutindo com o motorista ou correndo em círculos e gritando. Nós vamos morrer! Um turista de camisa com estampa havaiana e uma câmera bateu uma foto minha antes que eu pudesse pôr a tampa na minha espada. Nossas malas, Groover se deu conta. Nós deixamos nossas... Bum! As janelas do ônibus explodiram enquanto os passageiros corriam para se abrigar. Um relâmpago rasgara uma enorme cratera no teto, mas um lamento furioso lá dentro me disse que a senhora Dodds ainda não estava morta. Corram, disse Annabeth. Ela está chamando reforços. Temos de sair daqui. Mergulhamos para dentro dos bosques enquanto a chuva despencava torrencialmente, com um ônibus em chamas atrás de nós e nada à frente ser trevas.